Olá! Nesse próximo dia 24 de maio, domingo da Ascensão do Senhor, com toda a igreja nós queremos celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A convocação veio pelo Papa Francisco, em carta publicada no dia 24 de janeiro, para que possas contar e fixar na memória Êxodo capítulo 10, versículo 2. A vida faz história. Esse é o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Precisamos respirar a verdade das histórias boas. Histórias que edifiquem, histórias que não destruam, histórias que nos ajudem a reencontrar as raízes e a força de sempre prosseguirmos juntos. O homem é um narrador e a isso recai uma responsabilidade. Nem todas as histórias são boas. Há histórias de ódio, histórias falsas, histórias que despojam o ser humano de toda a sua dignidade. O Papa Francisco lembra que a Sagrada Escritura é uma história de histórias. E é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. E o centro dessa história se dá com a pessoa de Jesus Cristo. E nos lembra o Papa Francisco que a Sagrada Escritura é o meio pelo qual Deus continua a tornar-se presente. Ele é um Deus que se comunica, Ele é um Deus que continua narrando no hoje da história o sentido da vida. E é uma história que se renova e é uma história também que nos renova. É uma história que se renova porque é uma história partilhada, contada, vivida ao longo de todos os tempos, através de diferentes linguagens e também por meio dos diferentes meios. Mas é uma história que se renova e nos renova, porque Deus é Senhor da história. Ele caminha conosco. Com Ele, nós construímos a nossa história. Ele dá sentido à história de cada um de nós, à história da humanidade. E é por isso que, na relação com Deus, a Ele nós podemos narrar as histórias que nós vivemos. Podemos confiar as situações, aproximamos-nos uns dos outros. Com Ele, nós podemos recompor o tecido da nossa vida. Muitas vezes, cosendo as rupturas e também os rasgões. A história de cada um está aberta a muitas possibilidades de mudança. E com esse belo convite do Papa Francisco, para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Possamos celebrar com as nossas comunidades e paróquias, neste dia 24 de maio, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Possamos incluir na nossa liturgia, a nossa oração, a nossa prece, pela igreja, que continue comunicando e narrando essa história de vida, de amor, de salvação. Rezemos também pelos comunicadores, por todos aqueles que nos diferentes meios também são capazes de levar e retransmitir histórias que alimentem a esperança, que possam no dia a dia trazer no seio das nossas famílias a verdade dos fatos, dos acontecimentos, construindo um mundo melhor. Que nós possamos, por esta motivação do Papa Francisco, nesse 54º domingo, Dia das Comunicações Sociais, possamos incluir em todas as nossas preces e orações, dinamizando também a nossa liturgia, neste domingo da Ascensão do Senhor. A todos, um grande abraço e vivamos a alegria de comunicar e transmitir a história de amor de Deus por cada um de nós.